Olá, Estamos pessoal! quietos aqui, mas vai, Vitor, pode falar. Sejam muito bem-vindos a mais um Leitura Pop Live. Domingão, estamos aqui para mais um tema que hoje é a jornada do herói. Oi, João. E aí, gente, oi, Vitor. Então, hoje a gente decidiu falar da Jornada do Herói, que é uma coisa que a gente tem conversado muito nesses últimos tempos, em decorrência da novela A Favorita, né? A Favorita, a gente vai citar aqui com mais propriedade, a novela Favorita, no passado, em 2008, foi acusada, a novela e o autor João Manuel Carneiro, de não terem conseguido desenvolver bem a personagem principal, que era a Donatella Fontini, personagem da Cláudia Raia. E então, é, é, com o retorno da novela ao Globoplay e com a bagagem em relação à jornada do herói, ficou claro que, muito pelo contrário, o João Manuel Carneiro, inclusive, desenvolveu a sua melhor protagonista utilizando esse método, que é o método da jornada do herói. Então, a gente quer explicar para você o porquê, quando um personagem começa mal e termina bom, isso não significa que ele é incoerente ou que ele está traindo a narrativa da história, porque ele apenas está incluído nessa estrutura que é a jornada do herói. Né, Vitor? Exatamente, eu acho, João, que o mais importante é isso, porque a gente não está analisando, não vai falar da favorita de acordo com o achismo. Eu gostava da Donatello porque isso. A gente está usando para isso uma estrutura chamada Jornada do Herói, que tem definições, tem livros, tem textos, tem autores centrados nisso, né? Se alguém quiser assim, texto, não consigo, quero um vídeo, quero... A gente já, né, já citou diversos canais locais aqui, né? Então, tem também meios de você conhecer essas estruturas. Mas não é a única, né, João? Existe também a estrutura dos três atos, a do beat sheet, né? Também tem outras pessoas que defendem, acho que cinco atos, mais atos do que aqueles três. Então, HBO existem defendi. isso. Existem vários, mas hoje a gente vai focar na jornada do herói e como que ela vai se construindo, né? Tem todos os passos dela e vamos lá então. E aí a gente pode até depois, né, Vitor, mais para frente, falar sobre essas outras formas de estrutura, Isso. né? Mas, assim, é bom deixar claro o seguinte, Sinfield, que é um grande cineasta, tá? Depois eu dou as referências especificamente, lançou um livro e foi ele que nos disciplinou sobre a estrutura dos três atos, que a gente pode falar oportunamente em uma outra ocasião. Mas o Sinfield nos diz o seguinte, estrutura não é fórmula, estrutura é forma. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que estrutura, ela te diz a forma de construir uma história, mas ela não te dá uma fórmula de sucesso para isso. Por que eu estou falando isso para vocês? Pegando justamente o gancho que o Vitor acabou de dar sobre não é opinião pessoal, é apenas aplicando a forma e vendo se está correto. Nós não estamos analisando a matéria. Por qual motivo, João? Mais uma vez, porque outra pessoa que eu coloquei, dois outros personagens que eu coloquei aqui também são de João Manuel Carneiro e também utilizam a jornada do herói, mas não são tão populares como a Donatella, que é o Romero Rômulo, de A Regra do Jogo, 2015, e o Beto Falcão, de Segundo Sol, 2018. Né? Por quê? Muita gente falava o seguinte, eu vou puxar do Beto, Vitor, porque eu acho que a gente chegou até a conversar um pouco sobre isso com a Aurora, né? O Beto Falcão, ele tinha um grande problema de caráter, que era deixar que as pessoas fizessem tudo para ele. Tudo que a pessoa quisesse, ele fazia, e tudo que falassem que queriam fazer para ele, ele também permitia. Ele era uma pessoa muito permissiva e medrosa. Então, era um grande problema do Beto Falcão. Vou mostrar a prática e a gente traz para a teoria. Era um grande problema do Beto Falcão. Inclusive, acontece o acidente, ele é dado como morto e ele é induzido, ele é convencido, na verdade, pelo irmão, pela Carola, a se fingir de morto e continuar se fingindo de morto. O que acontece, João? A história de Segundo Sol está contada. É basicamente essa, o Beto Falcão se fazendo de morto, enfim, mas ele quer uma segunda oportunidade. E o que é a jornada do herói? A jornada do herói nada mais é do que uma linha, isso mesmo, uma linha dividida em 12 pontos que o personagem sempre tem uma falha de caráter, um problema interno muito chato que ao final daquela história ele precisa corrigir. Então vamos supor que o Vitor seja uma pessoa muito arrogante. Então ele tem esse problema de caráter no início da história.
vão acontecer vários fatos, e no final da história, o Vitor precisa caminhar do início ao fim em torno de uma possível redenção, que vai mexer com esse caráter do Vitor, com esse caráter, com essa falha de caráter, né, Vitor? Se você quiser acrescentar só. Exatamente. Se você pesquisar, né, pessoal, na internet, tem muitos esquemas, né? E muitos trazem até um esquema redondo, né? Um círculo Sim. mesmo. Mas eu acho que a linha é melhor, porque o redondo dá aquela ideia de que você vai começar com aquele problema, com aquela falha de caráter, e vai voltar. Por mais que no final tenha a redenção, parece que aquilo dá continuação. Pelo menos eu, quando vejo aqueles ciclos, né, tipo de biologia e tal, tem a ideia de que aquilo ali não para. Então eu acho que é um pouco estranho você começar por um problema e você ter a redenção, depois você voltar para o problema. Eu acho que quando é uma linha e tal, acho que fica mais fácil de compreender. E também, João, não sei se você concorda, mas tem vários personagens, né, que já trazem essas falhas, como outro que me lembrei aqui, a Amora Campanha, né? Que você acha que... Eu acho que se encaixaria, né? Sim, a Amora se encaixa muito bem também. É. É uma personagem fútil, que tem todo aquele... Uhum. Engraçado, eu esqueci de colocar a Amora. A Amora é uma personagem fútil, que tem muitos problemas de caráter, muitas questões. E ela começa dessa maneira, a gente sabe qual é o problema de caráter dela. E aí ela segue a história dela até o final, ainda errando muito, até que chega um momento que ela para e vê aquilo. O caso da Amora é um caso muito parecido com o que a gente falou, com o que a Bea Góes, que é uma pessoa que a gente gosta muito, a gente pode deixar até na descrição, o que a Bea, ou então a gente pode deixar até no card. A Bea Góes fala sobre antagonista, e nós também já fizemos um vídeo sobre vilões, que a gente fala qual é a diferença do Diferenciou. vilão pro antagonista. E a gente deixou claro que vilão não é a mesma coisa que antagonista. Antagonista é a força que contrapõe o protagonista, que pode ou não ser um vilão, mas também pode ser um outro personagem que inclusive pode ser bom, ou pode ser uma força da natureza, ou pode ser uma força de uma ação humana, vamos supor, Vitor, que seja um prédio que desaba 13 dias longe do sol, né? Enfim, Uhum. você tem uma outra força antagonista. E até também, João, pensa, por exemplo, obras que tratam, por exemplo, catástrofes, aquele filme Sim. Impossível, que é o Tsunami. Uhum. Aquilo exerce uma força antagônica àqueles Antagônico. protagonistas. Exatamente, com toda certeza. E que é muito importante a gente ter isso. No caso de Sangue Bom, a antagonista da Amora é justamente a sua aliada, que é uma coisa que eu cito aqui da Beia também, porque a Beia fala que o Timão e o Pumba são antagonistas do Simba, né? Porque o Simba, ele tem uma obrigação, uma grande obrigação e uma grande falha de caráter. A obrigação dele é voltar lá e ser rei, né? Ele é o herdeiro. E a falha de caráter do Simba é justamente não querer compromisso. E quem ajuda e atrapalha ele nessa evolução, dessa jornada do herói, são Timão e Pumba. Porque Timão e Pumba não querem compromisso e ensinam o Hakuna Matata para o Simba, de que não é necessário, não precisa de compromisso. Então, no caso de Sangue Bom, a aliada da Amora, que é a própria mãe Bárbara Ellen, é a antagonista dela. Porque é a Bárbara Ellen que alimenta o vício, os problemas de caráter, a mesquinharia, tudo isso, querendo casar ela com um menino rico, tudo isso, quem alimenta é a Bárbara Ellen. Enquanto o Bento, que é o mocinho da história, é seu grande motivo de redenção. É a pessoa que ela ama e que, por amar, ela precisaria deixar essa falha de caráter para trás e chegar no final da história com uma Amora diferente de como ela começou. Eu acho que eu tinha citado também, Vitor, não estou lembrado, se tem uma produção há pouco tempo agora, em que eu dizia também que eu consegui identificar o antagonista como não sendo o vilão da história, mas talvez eu lembre no decorrer, né? Uhum. Eu Enfim. acho que até também, João, complementando o que você está falando sobre Timão e Pumba, essa diferença que muitas pessoas têm dificuldade, às vezes simplesmente não enxergam. Eu, por exemplo, nunca tinha enxergado Timão e Pumba sendo antagonistas do Simba, mas fez todo sentido. E justamente, eles são antagônicos, né, antagonistas, só que não são vilões. Essa que é a grande
questão, né? Que acho que é o mais importante de se destacar. Porque todo mundo sabe que eles não são os vilões da história. Mas eles, mesmo tendo ali, a gente entende, muita gente pode ter, pô, mas eles são antagonistas, mas eles são amigos do Simba. Sim, mas eles têm, eles, como você falou, eles ajudam e atrapalham, né? Nessa questão de que o Simba regresse ao reino, né? A comunidade a qual ele pertence, para assumir o trono. Eu acho que é porque não tem uma coisa, é porque não tem uma coisa maniqueísta, né, Vitor? Eu acho que não tem aquela coisa do Exatamente. o Simba voltar pro bem vencer o mal, sabe? Uhum. Não é aquela coisa, o Simba voltar pro bem vencer o mal, que eu acho que todo mundo deve achar que é isso. Até tem um pouco disso, né? Assim, óbvio, que é uma animação, coisa Uhum. infantil, então acaba trazendo, por exemplo, a briga, né? Com o. Não sei se eu tô confundindo os filmes, eu acho que não. Com o Scar. Tá. Não, eu tô falando certo, eu acho, né? Porque às vezes eu. Mas é isso, eu acho que é um Até tem exemplo isso. muito que todo mundo conhece, mas a gente não analisa a fundo. Só que eu acho que é um foco no Simba muito grande, né? O Simba ele tem um foco muito grande, ele é um personagem muito gigante. Tanto que o Simba ele tem uma trajetória. A partir do momento que o Simba Uhum. sai do reino, a gente esquece o reino um pouquinho e vamos lá pro Simba com o Hakuna Matata lá com o Timão e Pumba. Então a gente dá uma esquecida no reino. Então a trajetória toda é da base do Simba. Então o grande objetivo é o Simba se tornar o rei, já que o pai dele morreu. Então, se o grande objetivo é esse, o Timão e Pumba são mais antagonistas do Simba porque impedem o Simba de voltar a enfrentar o Scar do que o próprio Scar. Porque o Scar induz o Simba a ir embora. Mas o Simba vai embora porque ele quer e porque ele tem medo. Mas quando ele chega lá, é até interessantíssima aquela cena que o Scar fala, vai embora, e depois o Scar fala para as hienas, vão atrás deles. Né? O Scar manda matar o Simba também, mas o Simba consegue fugir. É uma coisa meio shakespeariana, né? E até porque Tanto acho que que o Rei é. Leão Mas eu acho interessante, eu anotei uma frase aqui que o Joseph Campbell diz que na caverna em que você tem medo de entrar está o tesouro que você busca. Então, eu vou falar daqui a pouco os passos da jornada do herói para que vocês entendam a jornada do herói, para poder também não ficar jogando para vocês a trajetória de todo É. mundo, né, e a gente não conseguir. Mas eu acho que é isso, né, Vitor? Eu acho que quando você consegue enfrentar o seu medo na jornada do herói, é que você consegue. Você quer muito o que está dentro da caverna. É o grande objetivo, é o que está dentro da caverna, é o que move a narrativa. Né? O Simba se tornar o rei que faz com que que aquilo tudo fique grande e se torne uma história assim que exploda, né? Tem até o Rei Leão 2 também, que o Simba tem um outro problema de caráter, mas que também tem um pouquinho de a ver com ele antigo, porque já não é mais a irresponsabilidade. Ele tem uma grande responsabilidade no Rei Leão 2, né? Não sei se você já assistiu Rei Leão 2 com a Aham. filha. Com a filha dele. Só que ele tem muito medo de perder a filha. O grande medo é o que gera ele. Só que a filha é inconsequente que ele foi. E aquilo gera um grande conflito do Rei Leão 2. Né? E que a gente chama de reset eu esqueci o nome. Reset de alguma coisa. Quando você reseta, é o que você falou do círculo, né? É quando, ao invés de ser uma linha que termina com um cara bonzinho, um cara bom e recuperado daquela situação, vem um círculo, ele consegue chegar ao seu mundo comum de novo, mas daqui a pouco ele dá uma recaída e volta de novo a um problema. Coisa. Então, assim, o tesouro que está dentro da caverna é o que todo mundo objetiva, é o que todo mundo quer e é o que move a narrativa. Repetindo. Só que é muito difícil para o personagem abrir mão do mundo comum dele para chegar lá. E aí eu quero só citar os 12 passos para a gente começar a comentar em cima Sim. disso, aí eu passo para você, e a gente conseguir falar isso na prática, para as pessoas conseguirem lembrar do que assistiram e entenderem isso, né? O primeiro passo da jornada do herói é o mundo comum. É quando o João está no seu mundo comum, na sua vida normal, né? Vivendo a sua vida naturalmente. E aí acontece um chamado à aventura. Tipo assim, João, finge que eu sou um super-herói, eu tô na minha casa, de férias. Acho que já aconteceu isso com os Incríveis, né?
Os Incríveis, eles estavam de férias, não era? Alguma coisa assim. É, Ou de férias, ou aposentados, ou alguma coisa assim. E acontece um grande problema. O mundo precisa de você, porque você ali, precisa... até hoje a gente tá bem na animação, mas acho que as animações trazem muito isso, né? Sim, Vejam. eu amo. E lembrei do Minions, acho que foi o 2 ou não sei se foi o 3. Não sei nem se teve 3, foi o último que eu ouvi deles, que era exatamente disso. O Gru, ele tava. Na verdade, lembrei. Ele foi demitido da agência lá deles, e aí que ele teve esse chamado à aventura. É, sim. E eu acho que os Incríveis também. Eu tenho quase certeza de Uhum. que eles estão de férias, a família de férias, e tipo, o mundo vai desabar. E aí, finge que eu tô no meu quarto, deitado de férias. Não, gente, olha, eu não quero mais saber. Acho que também os Padrinhos Mágicos, Vitor, no Queixada. Lembra do Queixada, Queixinho Maravilha? O Queixo Rubro. O Queixo Rubro também, que é um herói, ele também acho que não queria mais voltar, ele estava com medo, porque ele tinha perdido alguma batalha, e aí é um chamado de aventura, não, Queixo Rubro, você é quem tem que ir. Então finge que eu tô assim, e aí chega um chamado de aventura, é o seguinte, João, você tem que ir salvar o mundo. Agora. Aí eu falo, aí vem o terceiro passo. Recusa ao chamado. Que é quando eu falo, não vou, eu tô de férias, não vou sair agora, também não quero encheção de saco, tô quase aposentando, não vou mais salvar mundo nenhum. Então, o terceiro passo, recusa ao chamado. O quarto passo é o encontro com o mentor. Chega o governador do estado do Rio de Janeiro. Não, esse não. Esse não. Nem o presidente. Chega o embaixador da ONU. Chega o embaixador da ONU e fala assim: João, você precisa salvar o mundo agora. O mundo tá... Então eu encontro com esse mentor, com esse embaixador da ONU e falo: é só você que vai salvar. Então é o quarto passo. A travessia do primeiro Aliás, limiar. o Kung Fu Panda né, também, né, João? Eu nunca assisti Kung Fu Panda, sempre detestei. Senhora, nem me pergunte, não. Mas Não sei, eu tem gosto ele do personagem. também. Mas Mas sim, também. A maioria dos filmes de super-heróis, eu acho. É, Né? O Batman, a franquia lá da Marvel. A travessia do primeiro limiar é quando eu saio da minha casa, quando eu olho lá pra fora, o mundo tá todo caindo e já vem um inimigo encher a porra do saco. A travessia do primeiro limiar. O sexto passo da jornada do herói é quando acontecem as provas, os aliados e os inimigos. Eu encontro o Vitor lá, eu encontro o Wesley lá, encontro meus aliados e eu encontro inimigos e a gente passa junto por provas, né? Então eu começo a história sozinho e aos poucos eu vou incluindo esses personagens que são os meus inimigos, enfim. Acho que o Batman, o último agora é muito claro isso. Recomendo que assista, tá? É muito bom o filme, inclusive. O sétimo é a aproximação da caverna secreta. Lembra que eu disse que na caverna que você tem medo de entrar está o tesouro que você busca? Nessa caverna, você está chegando perto dela. Só que quando você chega perto dela, você morre. E que morte é essa? Essa morte é uma morte simbólica. Você acabou de sair de uma prova muito difícil e que você está completamente morto e que você quer desistir. É aí que você chega no passo 6 de provas, inimigos e aliados. Mas você está perto da caverna secreta. Quando você chega perto da caverna secreta, que é a sétima, você vai para a 8, que é a aprovação. É quando você vai enfrentar o maior dos seus inimigos. É quando vai chegar um grande inimigo que vai te bater na cara e tu vai ficar pé da vida com ele. A recompensa. A recompensa é quando você vai ser recompensado, que é o nono, recompensado por ter vencido aquele inimigo que você venceu no 8. Quando você chega no 10, no 11, no 8, tá? Você dá uma olhadinha só no 11 aqui. Quando você chega no 10, no 11, no 10, no 11, no 8, no 10, no 11, no 12, você começa um caminho de volta. E aí, essa parte final, que é o 10 é o caminho de volta. aliás, João, eu acho que a partir do 9 já tem uma recuperação É, do herói, né? sim. Com essa Aí no recompensa. 11 acontece a ressurreição. Né? Geralmente, em filme de super-herói, Homem-Aranha, as coisas assim, eles geralmente colocam. A Marvel é perfeita em Jornada do Herói, né? Até porque ela tem Uhum. super-heróis. Mas
O Homem-Aranha, geralmente, no Thor também. Eu gosto muito do Thor. O Posey até uma vez meteu o pau, mas eu gosto muito do Thor, porque eu gosto daquele primeiro filme dele, onde ele tem dois problemas. Ele tem a questão de ser o herói, mas ao mesmo tempo ele tem um amor por uma humana. Então, eu acho isso muito interessante no Thor. E aí o Posey fala, não, eu não gosto aquele é meio Chernobyl. Só que eu gosto, porque eu acho justamente isso. E eu acho que geralmente nesses filmes, Vitor, acontece no final, no Homem-Aranha, no Thor, que é quando eles terminam de vencer a luta que eles tinham que vencer enquanto super-heróis, e eles vão resolver a vida deles amorosa nos filmes, geralmente, sabe? Tá, não, peraí, agora que eu venci, eu vou atrás da Jenny, sabe? Atrás daquela personagem que ele tem uma queda, que aí ele vai atrás dela e vai tentar se acertar e resolver esse problema. Então ele tem esse caminho de volta, e nesse caminho de volta ele começa a resolver suas questões. Há uma ressurreição nele na 11ª, no 11º passo, né? No passo 11. O que significa isso, gente? O que é ressurreição na jornada do herói? Significa que o personagem tinha uma falha de caráter no início e que agora ele não tem mais essa falha de caráter, porque ele conseguiu, durante essa jornada, se reconectar consigo mesmo e mudar esses problemas que ele tinha. Então, se o João tinha medo, e esse era o seu maior defeito, e por isso ele não queria enfrentar ninguém, o João, no final, é um João mais corajoso, mais confiante em si, que está pronto para qualquer batalha. E aí, o último é o retorno ao Elixir. É quando você volta ao seu mundo comum, mas você está completamente diferente de quando você partiu. Então, eu gosto muito de Jornada do Herói porque eu acho ela tão humana. Ela é muito humana. Nós estamos vivendo a Jornada do Herói o tempo Isso que eu todo, ia né? falar, João. Acho que muitas vezes as pessoas, ó, até agora quando tá o pessoal de casa ouvindo, pode pensar, cara, mas isso aí só tem então no filme de super-herói. E não. Porque às vezes esses nomes, às vezes as pessoas pensam, aventura, acha que é uma história que é muito assim de épica, né, com ação, mas não é exatamente, né? Óbvio que a gente vai às vezes modificando, às vezes uma etapa você não vai cumprir com tanto rigor, já para avançar para outra, dependendo da sua história. Então, óbvio que tem um caminho, mas eu acho que a gente também vai, né, quando não é uma obra, por exemplo, de aventura, um super-herói, vai trazer também outros, é, outros encaminhamentos até para a nossa história. Você falou sobre quando o personagem, depois do que ele cumpre a sua missão, ele vai buscar a questão amorosa, né? Isso estava lendo o livro, que no caso não vou falar logo, porque senão as pessoas vão me acusar de spoiler, porque no caso seria mesmo. Mas um determinado momento, a personagem, quando ela vai atrás de uma queixa, de um crime, e aí ela sai correndo de casa no meio do jantar com o marido, e aí resolve tudo, tem toda a sua, né, o seu desfecho ali, exatamente como você estava explicando, e aí ela volta para casa, conversa com o marido, no caso, ela até dá uma desculpa, né, uma mentira, na verdade, e ali tudo já se resolve. Então, apesar de, no caso, não terminei de ler o livro inteiro, então não sei se segue perfeitamente, mas está se caminhando para essa jornada do herói. Não, isso é incrível, né? Eu acho muito bom. Eu acho que, por exemplo, a Sob Pressão. Não que a Sob Pressão utilize a jornada do herói, eu não consigo identificar. Posso depois até fazer uma análise. Não, acho que sim. Acho que segue porque o Evandro tem muitos problemas É verdade. de caráter. Pode até ser que siga. Não segue. Porque é aquela questão também do chamado. Ele sempre tem chamados, e geralmente são chamados hospitalares, né? Aham. Então, assim, só que chega num momento também que ela, a Carolina e ele também param, porque eles precisam conversar sobre o casamento deles, É. né? Porque eles são casados. Então, eu acho muito interessante isso. As séries geralmente fazem muito isso é, durante temporadas. Essa divisão que a gente está falando, ela faz durante temporada. É. Tem temporada de How to Get Away, por exemplo, que é toda de reconstrução da Annalise. Tem aquela temporada dela que ela tá na merda, ela tá nesse momento de morte e ressurreição. Porque ela tá na merda. E depois chega um momento que ela tem que rever toda a vida dela. E aí, nesse momento que ela revê gente do passado que ela prejudicou e a romance do passado que ficou para trás, enfim. Além dos filmes da Marvel, eu peguei alguns filmes para citar para vocês que tem Jornada do Herói para vocês assistirem e entenderem o que a gente está falando. Harry Potter é um filme que tem Jornada do Herói, né, do Harry.
Breaking Bad é uma série que tem jornada do herói. O personagem tem vários problemas iniciais. Vocês vão amar. A série é muito boa. Jogos Vorazes. Perfeita jornada do herói. É a melhor jornada do herói que você quiser entender, ver Jogos Vorazes. Porque é exatamente assim. Ela encontra um mentor que fala pra ela que ela tem que não sei aonde. E Barraca do Beijo. Um romance com a jornada do herói. Que na verdade é uma jornada da heroína. Que é a da protagonista. Né? E eu vou falar dela. E aí, nas novelas, eu citei Donatella, Romero Rômulo e Beto Falcão. Voltando lá, agora que a gente explicou de Jornada do Herói, Vitor, por que a gente tem que voltar lá atrás para falar para você sobre o fato sobre a situação que a gente tinha conversado, Vitor, estamos falando de técnica, não estamos falando de opinião pessoal. Porque o Beto Falcão tem a Jornada do Herói. Pessoal, né? A Jornada do Herói, ela... No Beto Falcão, ela é bem colocada, tá? Ela é bem feita. Só que o Beto Falcão é um personagem que não gerou empatia, né? Porque a falha de caráter do Beto Falcão é uma falha de caráter muito chata, que é a passividade. E aí, o que a gente deixa bem claro, essa análise, de que o Beto Falcão não é um protagonista mal construído, ou que o Beto Falcão não é um protagonista feito errado, né? Que eu achava que o Beto Falcão não podia ser feito daquela forma, inclusive eu achava isso. Mas não, o Beto Falcão de fato é um protagonista bem construído, bem feito, mas é um protagonista que não chama atenção, que não cria empatia. Então a gente tem que saber diferenciar isso. Não quer dizer que por não ter chamado a atenção, não ter tido empatia, foi mal feito, mal estruturado, né? Acho que mal estruturado seria a palavra ideal. E o próprio João Manuel Carneiro também já tinha feito o Romero Rômulo muito bem feito. Né? O Romero é incrível, com um personagem que é a jornada do herói puro. Ah, gente, só uma coisa. O herói pode ser anti-herói, tá? A jornada do herói não é só pra mocinho, não. O cara pode ser anti-herói. Não tem nada a ver com esse herói de herói, coisa, não. É chamado de jornada do herói porque é como se você tivesse com uma lança e indo atrás de alguma coisa, né? Então o Romero Rômulo também é muito bom, do João Manuel Carneiro. O João Manuel é um cara bom de jornada do herói. E por isso que ele é um autor que ele vai de cara no herói, e ele constrói de cara o herói. Só que às vezes não dá certo. Eu não considero que o Romero tenha dado certo, muito pelo contrário, eu acho que o Romero não tenha dado certo. Acho que o Romero e a Atena foram um casal interessante, que chamou atenção. Lembrei, Vitor. Lembrei. A regra do jogo. A própria regra do jogo, que eu estava falando uma situação parecida com Timão e Pumba. Quando a regra do jogo começou, todo mundo falou assim, a vilã da Giovanna Antonelli tem que ser um demônio igual a Flora. Ou igual a Carminha. Quando ela entrou que ela não foi nada disso, eu me decepcionei. Falo por mim, seu Vitor. Mas eu me decepcionei porque eu esperava que ela fosse muito mais que aquilo. Só que eu falava, gente, mas a Atena não foi uma boa antagonista como as outras. E aí eu me equivoquei. Acho que a Atena não foi uma grande vilã como as outras. Mas o Romero era um cara hipócrita, mau caráter, e que precisava chegar à evolução espiritual. Beleza. E aí ele tem a Atena de um lado e a Toia do outro. A Toia é uma mocinha chata, insuportável, boazinha. E a Atena é a icônica que a gente sabe quem é da Giovanna Antonelli. Só que ele precisa evoluir. A jornada do Romero Rômulo é evoluir. Essa é a função. Ele nasceu para evoluir. Kardec disse. Chico Xavier disse que a gente veio para a Terra para evoluir. E ele estava lá para evoluir, mas ele não consegue evoluir porque a Atena está enchendo seu saco. Só que a Atena é uma grande antagonista. E talvez é uma das maiores antagonistas do João Manuel Carneiro. Porque a Atena, ela prejudica o Romero no ponto que faz o Romero existir. Que é a sua redenção. Então, ela sempre está influenciando ele negativamente em pontos que ele não podia cometer determinados crimes ou imoralidades, nem sempre crimes, às vezes imoralidades, porque ele não podia, aquilo não fazia parte da sua jornada, não fazia parte da sua evolução. Então, a Atena, ela impedia o Romero Rômulo de evoluir. Outra coisa, morte do Romero. Eu me perguntava, falando assim, peraí,
Poxa, mas o Alexandre Minero morrer de novo, cara, será que o João Manuel Carneiro não tá querendo forçar? Em 2014, 2015, quando eu não entendia nada de narrativa. E depois eu falei, não, o João Manuel Carneiro foi brilhante na morte do Romero, porque a grande redenção do Romero foi se jogar na frente para morrer no lugar de um cara que a vida toda criticou ele. Então, assim, ele morre na frente ele se joga na frente do Cauã Raymond, do personagem do Cauã Raymond, que foi um cara que saiu da cadeia prometendo vingança contra ele. E aquela é o seu grande juízo final, né? Até porque o episódio final de A Regra do Jogo chama juízo final. Porque ele vai e se joga na frente do Wesley. Ele se joga na frente do Juliano e morre. E a Donatella, Vitor, para fechar também essa questão, a Donatella também foi injustamente acusada de ser uma personagem incoerente. Porque a Donatella começa não querendo que case com pobre. Ó, Lara, pelo amor de Deus, casar com pobre não dá, não sei o quê. Mesmo ela tendo sido pobre e ela sendo jeca. Mas ela não quer que case com pobre, enfim, e nem nada. E aí, em determinado momento, a Donatella vira uma boazinha que cuida do Zé Maier lá quando ele está naquele momento. Ela vira uma santa. Tá, e aí na época falaram isso. Eu assisti a Favorita completa e agora eu posso te falar que não. O João Manuel Carneiro usou a Jornada do Herói. A Donatella tinha um ponto que era a sua arrogância e sua prepotência, que foram primordiais, foram essenciais para que a Donatella se fudesse. Para que ela fosse acusada de um crime que ela não havia cometido e que ninguém acreditasse nela, inclusive o grande público que acreditava que a Donatella era assassina e que a Flora era a mocinha. Né? Era o seu grande problema de caráter. Quando a Donatella vai... Isso acaba prejudicando ela imensamente. A Donatella vai pra merda praticamente, fica na merda, na completa merda praticamente. E aí, num determinado capítulo, com grande brilhantismo, João Manuel Carneiro bota a seguinte frase na boca da Donatella. Olha, meu pai no passado me disse que eu era muito nariz em pé e que eu era muito soberba. Mas que um dia a vida iria me ensinar, de fato, como é a vida. Então, eu acho incrível essa frase. E, além disso tudo, o João Manuel Carneiro nos coloca simbolismos, que o simbologismo é de religião, né? Dentro da história, que a Donatella corta o cabelo na prisão. A Donatella é uma mulher muito vaidosa. E ela corta o cabelo dela, que era impecável, e ela já começa com o cabelo pro alto, naquele capítulo que a gente assistiu junto. Ela tava com o cabelo pro Inclusive, alto. o João Manuel Carneiro tem uma coisa com o cabelo, né? E corta o cabelo de todo mundo. Luzia tem É, cabelo horrível. a, a Carola também. A Carminha. Nossa, mas a Carola ficou horrível. Então ela corta aquele cabelo, que é o sinal da vaidade dela, né? E aí, quando ela corta aquele cabelo, é um primeiro ponto. Segundo, Vitor, o que acaba acontecendo em determinado momento da trama? Ela foge e ela tem que comer pão com linguiça. E aí o cara fala pra ela assim, Donatella, tem algum problema? Eu só tenho pão com linguiça. Não, não, quero isso mesmo. E ela vai e tampa no pão com linguiça. Então, assim, ela teve que aos poucos dar valor a pequenas coisas que ela não dava. Uma cama. Ela ficou num quartinho pequeno, mas ela teve que aprender a dar valor à cama e dar valor a muitas coisas. E no caso de A Favorita, o João Manuel Carneiro utiliza dois métodos de estruturação ao mesmo tempo, que é o ato, a dos atos e a jornada do herói. Dos atos, porque ele aproveita essa falha de caráter da Donatella para dividir a novela em 3 pontos. Quando a Donatella é soberba, e que acaba quando a Flora vai lá e se revela assassina. Quando a Donatella é presa, e depois ela foge da cadeia e se faz de morta, que acaba quando Aí acaba quando a Donatella e o Zé Bob decidem acabar com a Flora. E o último ato, que é quando há um enfrentamento entre o lado da Donatella e o lado da Flora. Agora todo mundo sabendo quem é quem. Mas eles precisam provar agora que a Flora realmente é uma assassina. Então acho que a Donatella foi injustiçada e está todo mundo percebendo isso assistindo de novo. Inclusive as pessoas são muito mais empáticas com a Donatella do que quando assistiram pela primeira vez. Donatella é chorona, meu amor, tu vai preso por um crime que você não cometeu, ninguém confia em você.
ninguém confia em você, tu tem que se passar de morto, tem que fugir para um sítio de uma pessoa que você não conhece. Se você não chorasse, tu teria problema. Aí que você seria a psicopata da história. Entendeu? E aí, Vitor, difícil. Você assistiu Barraca do Beijo? Eu confundo as coisas, mas é o que saiu. É o que saiu a continuação. Isso. Eu só vi o primeiro. Então, a Barraca do Beijo, o segundo tem uma jornada do herói melhor. Porque no segundo, ela já tá namorando o Noah. Da heroína, né? Isso. É, de heroína. Tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque a gente participou uma live, inclusive, de um curso, praticamente, né, de um dia, Uhum. que falava sobre isso. Pra gente tomar muito cuidado, isso é importante. Que você também não pode pegar simplesmente a jornada do herói e botar a heroína como se ela tivesse com atitudes masculinas. Ela não pode também sair com uma lança na mão igual um homem sai. Isso não pode. Você tem que entender que ela tem as suas feminilidades e que é assim que você vai E construir ela. também entender isso na sua trama, no seu contexto também, porque Uhum. senão vão acusar a gente, eu cancelar a gente falando que a mulher não pode fazer isso. Dependendo, por exemplo, É, naquele filme Valente, ela tem essa postura, né? Em Mulan, e aí são outros casos, mas a sim. gente está analisando de uma Mas, maneira exatamente. mais Mas você tem que tomar cuidado, mas você não pode abrir mão do lado feminino da mulher Uhum. dentro do personagem, que aí você precisa ver. A Tatiana Maciel, da Globo, que falou com a gente isso. Acho que é mais Foi, assim. né? E ela escreveu alguma coisa assim, bem importante agora há pouco tempo, mas eu esqueci completamente. Uma série. É, Não tô lembrado, depois eu procuro aqui. vai falando que eu já tenho. Então, assim, Barraca do Beijo é a personagem principal, a heroína da história, né? Ela já tá namorando, mas agora ela tem um grande problema, que ela tá namorando à distância. E ela tem muita desconfiança, porque o Noah era muito mulherengo, apesar de que o filme não mostra isso. No primeiro filme não dá tempo de mostrar isso, mas que ele era muito mulherengo antes das ações do filme. E aí ela fica muito confusa e com muito medo. E aí o medo é sua grande falha de caráter e leva ela a tomar atitudes assim, João, tá travando um pouquinho. mais Sim, você volta. possíveis. Ela tem João, tá ouvindo? um. Ah, não, que deu uma travada. Ah, tá, mas eu volto. Então, assim, eu tava falando que ela tinha um medo, porque ela estava namorando à distância. Então, ela tinha medo porque o namorado estava morando longe. E aí, o que que ela faz? Ela fica, assim, completamente com medo, assustada, mas ela tem um chamado aventura, que é quando surge um concurso de dança, que ela já dançava com um amigo, desde pequena. Surge um concurso de dança, com o dinheiro desse concurso ela consegue pagar, eu acho, a estadia dela. Sobre a Tatiana Maciel, foi Filhos da Pátria, foi uma das roteiristas. Então, assim, ela tem esse chamado à aventura, que é participar da dança. Só que a pessoa que vem, o mentor, ela recusa o chamado, né? Porque o Lee, que é o seu colega, né? O seu amigo, o seu melhor Uhum. amigo, ele torce o pé. Então, ela recusa esse chamado. Só que ela tem um encontro com um mentor. E esse mentor é justamente quem vai seguir com ela, que é o Marco, o Marco depois acaba se apaixonando por ela. Ela tem Uhum. essa travessia do primeiro limiar, provas, aliados e inimigos. Ela tem a aproximação da caverna secreta. Ela tem a aprovação, que é quando ela tem a prova, né, lá e tudo mais. E é quando também ela tem que ela ganha lá o concurso, mas é quando também ela começa a se questionar sobre o medo dela e sobre como ela deveria abrir mão desse medo pelo amor da vida dela, porque ela amava de fato, né? E aí ela vai, ganha essa recompensa, que é ganhar esse concurso, e vai para o caminho de volta. Então ela corre atrás do cara, do namorado, e retorna ao seu estado normal. Então acho que a Barraca do Beijo é uma história que seguiu bem essa questão. Eu acho que também, Vitor, só para a gente incluir, sobre a questão do circo que a gente conversou hoje mais cedo. Lembra que eu te falei que era importante a gente falar para todo mundo? Eu Círculo, acho né? o circo, Ah, tá. a questão do circo. Eu fiquei. Que a gente estava falando sobre
É uma das primeiras vezes que a gente está falando sobre estrutura no canal, no programa, né? E que a gente tem que aprender o seguinte: a estrutura posta, tem vários livros, tá? Tem a Pamela, eu esqueci o nome dela. E até a própria estrutura, a jornada do herói, foi, o João falou, do Joseph Campbell. E também o Sinfield, que o João também citou, tem um livro dele, que se não me engano é Manual do Roteiro, que é né, em português, que é Que um ajudou livro... na criação dos 3 atos e na obrigatoriedade da estrutura, né? Ele fala isso, fala, olha, Exatamente. Eu acho gente, que vocês querem discutir comigo? Ele fala assim no livro mesmo, sabe? Perguntando, vocês querem discutir comigo se a gente deve ou não deve usar a estrutura? Olha, eu acho que a gente deve usar a estrutura, porque a gente não está falando de fórmula, a gente está falando de forma, né? De contar a exatamente. história. Então tem todas essas bases, né? Além de outros autores que trazem também muito sobre isso, né? A gente tem no Brasil um livro que é muito famoso, que é o do Doc Comparato, também, que é referência para muitos Maravilhoso. cursos, né? Então, e muitos desses são acessíveis na internet. O do Doc tem acho que no site da USP, alguma faculdade eu encontrei já o PDF dele. Então, esses materiais acabam sendo muito acessíveis também. Sim. E aí, quando eu tô falando a questão do circo, é porque no universo dos roteiristas a gente chama de circo. Não a produção mal feita, tá? É a Uhum. produção cujo único objetivo é fazer com que a pessoa sorria. Porque é isso que você vai no circo, você quer rir da piada. Sabe coisa também? Eu acabei de ver a Bé falando hoje. As sitcoms antigas eram Uhum. gravadas com a plateia, e quando a plateia não ria, parava a gravação, ia tinha 5 roteiristas na parte inicial ali, parava a gravação e eles reescreviam a cena e gravavam a cena na hora ali de Interessante. novo. A piada tinha que ter graça. Então, acho que o circo é isso. O circo é você fazer a pessoa rir, né? Imediatamente, sem ela pensar, será que essa piada é sem graça? Será que essa piada foi bem formulada? Nada do tipo. O gênero, hoje a gente também fala que é claro que as emissoras, principalmente a Netflix e a Globo também, por conta do país emergente que nós não vivemos numa Uhum. Inglaterra que aclama as séries, diga-se de passagem, as melhores séries da Netflix são mais aclamadas na Inglaterra do que no Brasil, né? A 3% é incompreendida no Brasil. E é uma série nossa. E faz sucesso lá Exato. fora. E aqui não faz. E assim... Então, assim, o que eu estava querendo dizer para vocês? A primeira aula que a gente fala de estrutura, quer dizer para vocês o seguinte. A Bea Góes, citando a Bea mais uma vez aqui, escreveu um curta-metragem chamado Só Olhando. Vocês podem acompanhar o Só Olhando. E esse documentário que a Bea escreveu, esse curta-metragem que a Bea escreveu, é um curta direcionado ao público jovem e ao público tradicional jovem. Então é um curta bem água com açúcar, muito bem feito, com um texto incrível. Eu mesmo fiquei apaixonado pelo casal principal, já estou torcendo, mesmo sabendo que não vai ter nada. Porque a Bea recebeu por encomenda para fazer uma produção assim. Ela precisava criar uma história que fosse muito mercadológica e que atingisse todo mundo. E conseguiu, porque o curta foi um grande sucesso, as pessoas pedindo até que aquilo virasse série, porque ficou muito bom. Só que isso quer dizer, Vitor, é a minha questão, isso quer dizer que então quer dizer que você vai criar uma história assim para atingir um grande público, um grande mercado? Você vai abrir mão de uma boa estrutura? Você vai abrir mão de uma história bem contada? Essa é a questão, né? Que a gente precisa desmistificar, explicando vocês sobre estrutura. Não achem que Valci Carrasco faz um gênero circo só porque ele faz essas palhaçadas nas novelas dele, principalmente nas novelas A Dona do Pedaço e Outro Lado do Paraíso e Amor à Vida. Não é isso. Você pode fazer, sim, uma história que seja muito mercadológica, que atinja todos os públicos, mas você não pode esquecer nunca da forma de fazer isso, né? Exatamente. E então eu acho que também fica isso muito para as pessoas pensarem, né? Também se vale a pena, se a gente vai, se eu vou me aprofundar, porque eu acho que é importante quem deseja não só seguir algo fora, por exemplo, das redes, do mundo digital, mas também que você
conheça um pouco mais daquilo que você faz, você ter um certo domínio, e também você ver, assistir as coisas com outro olhar, que eu acho que é o mais bacana. Quando você está vendo uma série, às vezes, quando você já está com esses conhecimentos, até outros talvez que você tem em outras áreas, por exemplo, eu adoro, sei lá, cozinhar. Quando você vai comer uma comida, você não vai comer do mesmo jeito de alguém que não sabe fazer nada. Se você, por exemplo, eu adoro assistir MasterChef, então eu às vezes como alguma coisa que você já vai sacando, você vai aprendendo. A mesma coisa com a escrita, com a leitura, né, com o audiovisual. Então eu acho que isso é muito importante para a gente, né, para nossa prática também. E também que as pessoas, né, analisem, pô, será que esse personagem aqui está seguindo a jornada do herói ou da heroína? E também as outras estruturas que a gente vai apresentando, talvez em outros vídeos. É isso, nós estamos encerrando. Queria deixar o João falando um pouco. É isso, gente. Quero agradecer muito a vocês pela companhia. É muito interessante. Eu amo falar de estrutura, porque é uma coisa que eu estudo direto, né? Vitor também. Eu, Vitor e Wesley, a gente fica todo dia compartilhando o que a gente aprende sobre estrutura. Porque a gente tem mania de falar, ninguém nasce desconstruído. E eu também acho que ninguém nasce entendendo e sabendo de estrutura. Mas é importante que você saiba que não é simplesmente sentar, pegar um Word, escrever o que você quer fazer e não entender. Você precisa encaixar isso, você precisa achar uma forma de contar essa história. E até, não fórmula, forma. João, você falou de sentar no onde e você também você tem que saber todas essas questões de forma. E a forma tem tudo a ver, por exemplo, também com a escrita, com as vírgulas, com os acentos. Então não adianta aqui. Não, calma aí. Se você não aprende, se você não sabe, vai lá, dá uma olhadinha. Ou pede para alguém, ó, pergunta. Então, isso que eu acho que é o mais importante sempre. É isso, pessoal. Foi muito bom a gente discutir aqui. Ficam também essas sugestões para a gente pensar, para a gente, né, também quem quiser comentar aí, a gente sempre adora os comentários. É isso. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Beijo, gente. Até semana que vem. Calma aí.